Oi, e aí, como é que você tá? O capítulo de hoje, ele vem falando sobre a aplicação de penalidades por diversos tipos de crimes. É um texto forte, às vezes um pouco difícil, mas a gente sempre pede a Deus que Ele nos ilumine na compreensão, no entendimento com sua sabedoria e o Espírito que inspirou os escritores, para que também fale no nosso coração, para que a gente entenda um pouco mais e possa realmente ter mais confiança nele. É o que pedimos pelo nome de Jesus. Amém. Então, dentro desse livro das leis, aqui como já ouvinte, já está resumindo alguns estatutos, alguns códigos civis, apesar de ele estar caminhando para a construção de uma sociedade. Então, a elaboração de alguns direitos e deveres e consequências e penalidades pelas atitudes de cada indivíduo dentro da sociedade precisavam ser estabelecidas. E Deus é um Deus de ordem. Ele é o amor, mas a justiça dele sempre prevalece. E é por isso que já no começo ele vem dizendo, disse mais o Senhor Deus a Moisés também, dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der aos seus filhos a Moloque será morto, e o povo da terra o apedrejará. Naqueles tempos a gente consegue perceber pelo panorama histórico que diversas civilizações eles tinham alguns tipos de aplicações de pena. A gente vê lá no contexto dos romanos que a aplicação máxima da pena era a crucificação. Tanto é que Jesus ele sofreu esse tipo de penalidade, mesmo ele não sendo um criminoso, como estava relatado na profecia. Outras civilizações tinham outros tipos de penalidades, né? E a gente consegue perceber também que dentro do povo judeu tinha uma penalidade que era do apedrejamento. Aqui, esses tipos de consequências, eles apresentam um caráter menor do que vai acontecer no fim, quando o juízo final ele acarretará todo o ser humano de todos os tempos. Lá em Apocalipse 21:4 vem relatando a respeito disso e diz que de uma forma geral as pessoas que seguem suas próprias inclinações, aquelas que são pessoas que são covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentirosos, que é o 21:8. E o 21:4 diz que essas coisas não mais existirão. Que o objetivo é todos aqueles que seguem os preceitos de Deus, que o autor e conhecedor de todas as coisas sabe a melhor forma de conduta para o ser humano e que leva paz um com os outros. Então, dentro do novo céu, da nova terra, aqueles que se decidem hoje, sendo que a terra é um
processo de aprendizado para aquilo que vem de melhor. E a gente sabe que o céu vai, é, só vai entrar lá quem se decidir hoje, né? Então é um processo diário de aproximação de Deus e de, de deixar também a influência positiva de Deus em nós. A gente se desprender de nós mesmos, dos nossos próprios desejos que levam ao mal. E esse é um processo que dura a vida toda. É por isso que, apesar de ser difícil em algumas questões, mas a gente tem o suporte, tem a ajuda de Deus, que já pagou o preço eterno e nos torna aptos para essa nova realidade. E Deus e os seus anjos estão ao nosso lado para nos fortalecer e nos ajudar nessa caminhada. E no contexto histórico, tanto lá antes da civilização dos egípcios, os cananeus, da onde estavam se dirigindo, que era a região onde hoje já está estabelecido, mas a terra que manda leite e mel tinha esses tipos de conduta. A idolatria é muito forte e hoje em dia até alguns governantes de uma forma mais oculta, né? Mas ainda assim acontece esses tipos de rituais. O que é que eles faziam? Moloque era um deus com uma estrutura tipo de um touro, meio antropomórfico, e eles dedicavam sacrifícios humanos, geralmente de crianças, né, inocentes, e colocavam para ser queimadas dentro dessa estátua e faziam os seus rituais. Então é algo realmente objetável e que era punido com a morte. Então com certeza a preservação da civilização que estava sendo construída e de cada ser humano para si mesmo, querendo viver, não se envolveria com esse tipo de prática, que é também um tipo de prostituição espiritual, né? Sendo que lá nos estatutos, no decálogo, já diz que ele é o Senhor, então não há outro Deus a não ser Ele. A gente sabe a manifestação que se dá através desses tipos de ídolos que não tem fôlego, não tem movimento, mas por trás deles se manifesta outra uma realidade maligna. E continua dizendo: voltar-me contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem quando der seus filhos a Moloque e não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família e os eliminarei do meio do seu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Ou seja, Deus não deixaria esse grave erro impune. E realmente é algo. São, são rituais que as pessoas fazem e ainda têm feito na história do mundo, para você ver que não existe nada de novo ainda. Algumas questões persistem, né? E com as criancinhas inocentes é realmente algo inimaginável. E não ficava impune, para você ver a grave consequência disso, né? Quando alguém se virar
contra os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles. Eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Está falando sobre práticas, né, de se chegar, de certa forma, a questões de outros espíritos, né, que não fosse o Senhor Deus. E é aí, quando essas decisões são tomadas de se aproximar por meio de necromantes, feiticeiros, isso daqui afasta a influência de Deus, de seu espírito, e a pessoa se coloca numa influência negativa. Então, já foi dito aqui quais são as bênçãos e maldições que acarretam daqueles tipos de pessoas que se aproximam ou não do que assim diz o Senhor. Todas as atitudes têm consequências e o objetivo de Deus é livrá-lo. Por isso que na civilização, naquela realidade, com os pensamentos daquelas sociedades, algumas decisões foram atribuídas que preservava a integridade do ser humano e a estrutura social que estava para se estruturar. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os, e eu sou o Senhor que vos santifico. Se o homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. E se o homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Está falando sobre essas condições, tanto para o homem quanto para a mulher. Está enfatizando que é uma extensão do que já foi dito no Decálogo. Na primeira parte fala sobre questões de adoração e revela quais são alguns dos principais ídolos que aqueles outros povos faziam e os rituais objetáveis. Já dá a penalidade para aqueles tipos de atitudes, e aqui está explicando agora com relação entre indivíduos. Aí você vê que a questão de amaldiçoar, e agora e tanto o pai como a mãe enfatiza. E agora questões de adultério, de relações conjugais, porque isso desvirtua, e a gente consegue perceber até as intrigas. Hoje em dia, graças a Deus, não é tão comum, pelo menos nossa pátria, nossa nacionalidade, mas traz muita desavença, confusão, e perde o objetivo ideal. E ele pontua aqui: o homem que se deitar com sua mulher e seu pai terá descoberto nudez de seu pai, ambos serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se o homem se deitar com sua nora, ambos serão mortos, fizeram confusão e seu sangue cairá sobre eles. Ou seja, dentro de uma espécie de contrato, de uma união, que lá já no começo do mundo foi estruturado, o casamento foi abençoado, mas agora há esse tipo de desvirtuamento, né? Quebra esse pacto de um com o outro. A gente sabe como é complicado essa questão de infidelidade entre as partes, e realmente mexe
com sentimentos, mexe com confiança. São questões que tornam as relações entre partes muito difíceis. Todas as questões podem ser evitadas seguindo, né, os princípios de relacionamentos sadios, e aqui está exortando a questão de santidade, né? Então é seguindo aquilo, o plano ideal de Deus. Ele já disse, né? Os meus planos são maiores do que os seus. E com certeza o fim que a gente deseja é de bênçãos, de alegria, de felicidade. E essas coisas, elas podem ser evitadas se a gente, que somos pecaminosos, não condescendermos com nossas próprias inclinações. Cada um tem suas dificuldades. E Deus, sabendo dessas questões, já deixou aqui e dizendo que tem consequências naquela realidade da antiguidade. A punição com morte era muito mais evidente. Aqui, com certeza, é algo que o povo evitaria de fazer. E a gente percebe que, na realidade, até no decorrer da construção da sociedade, da nação judaica, não teve tantas violações assim. Mas todas as atitudes têm consequências, quer seja logo de imediato no futuro. E até mesmo a influência de algumas atitudes, né, permeiam na vida de outras pessoas, infelizmente. E continua dizendo, se o homem se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Se o homem tomar uma mulher e sua mãe, é maldade, e a ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Se também um homem se ajuntar com um animal, você já vai vendo a construção do pensamento. E essa questão de sexualidade, elas tendem a objetificar. Quanto mais se adentra numa realidade pervertida, mais descaracterizado do ideal que é sermos a imagem e semelhança de Deus, vai aprofundar nessa realidade. E a gente hoje em dia percebe isso, né? Pessoas se tornando como animais, achando que são. Existem outras coisas, né, que conduz para essa realidade, né? Tem questões de interesse social, mas entendendo, a gente pode falar melhor sobre isso em um outro momento, mas seguindo o que Papai do Céu já deixou para nós, a gente pode trilhar em caminhos de liberdade. Existem limites, isso é real, mas dentro desses limites a gente transita com plena liberdade. Se uma mulher se achiga a algum animal e se juntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e dela se vir a dele, torpeza é. Portanto, serão eliminados na presença dos filhos de seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará consigo sobre si a iniquidade. Se um homem se deitar com mulher no tempo de enfermidade dela e descobrir a nudez, descobrindo sua fonte, e ela descobrir a fonte de seu sangue, ambos serão eliminados do meio do seu povo. Também a nudez da irmã de sua mãe ou da irmã de seu pai não descobrirás. Portanto, descobrir a nudez de sua parenta, levará sobre si a iniquidade.
Também, se um homem se deitar com sua tia, descobrir a nudez do seu tio, é, seu pecado sobre si levarão, morrerão sem filhos. Coisa que quebrando uniões, né? Isso realmente é terrível. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é, e descobriu a nudez de seu irmão, ficarão sem filhos. Tem essa questão aqui que pontua, mas também fala sobre outra questão de descendência em outro momento. Quando o irmão está vivo, se aplicando essa realidade aqui da penalidade, mas quando o irmão morre, para postergar a sua descendência, aí o, o irmão que ficou e que não, ele pode se juntar com a esposa com forma de amparar e de perpetuar a descendência do irmão. Guardai, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos cumpridos para que vós não vomiteis a terra, para que vos não vomiteis a terra para a qual vos levo para habitar nela. Como a gente viu, tem algumas questões com relação a realmente a terra, a agricultura, a bênçãos concernente dos frutos da terra. Então, é uma questão que já abordou em outros capítulos aqui também. Não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós, porque fizeram todas essas coisas. Ou seja, isso aqui que Deus estava querendo evitar que o povo fizesse, já era prática dos povos da onde eles já vinham e da onde eles estavam indo, principalmente. E isso aborrece a Deus, é o que diz aqui. Mas a vós outros, porque aborrece a Ele, porque Ele sabe o que é melhor e a condição dessa realidade só leva à decadência e a separação dele. Os seus filhos separam dele e só maldição acarreta. A gente consegue imaginar que tipo de civilização com todas essas questões aqui, com certeza a gente não gostaria de morar numa cidade dessa, onde as pessoas fossem assim, libertinas, de fazerem todas as atrocidades com as crianças, com não respeitando esses direitos de união, sendo libertino com os outros e com certeza não é uma coisa que as pessoas iam racionalmente gostar de estar. E continua falando, mas a vós outros vos tenho dito, heranças possuireis a sua terra, e eu vos darei para a possuirdes, terra que manda leite e mel. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, distinção, é o que Deus queria fazer, né? Fazer o povo algo singular. E 25 vem falando agora sobre outras questões, distinção entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas. Agora, primeiro, deu uma ênfase com questão à adoração. E com Deus, com o divino, depois as relações entre as pessoas e aqui com relação aos animais, tanto que eram para ser utilizados. Por que essa distinção? Porque promoção de saúde e para entender que o que fazer, porque todas essas coisas contrárias os outros povos faziam.
Então Deus queria que eles tivessem uma melhor qualidade de vida, uma melhor, o melhor que eles pudessem fazer, né? E ser. Aí por isso que ele fala de separar, de ser santo, de se aproximar dele, né? Que santo significa ser separado. Não vos façais abomináveis por causa dos animais, das aves ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apertei de vós para teres por imundas. Ser-me-eis santos, porque eu sou o Senhor, sou santo e separei-vos dos povos, para serdes meus. O, o homem ou a mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Então essa daqui finaliza essa parte aqui falando sobre como Deus queria conduzir o povo de Israel. Teve questões que a gente percebe quão forte estava ainda a influência dos outros povos, logo ali no Monte Sinai, antes de ter recebido as duas tábuas do Decálogo, e a idolatria era muito forte. E tudo isso, na verdade, é questão de quem a gente adora. Será que a gente adora as nossas próprias escolhas, nossas próprias decisões, adora outros deuses, adora o próprio eu? Mas a gente sabe que na história do mundo a gente consegue perceber aonde esses caminhos levam. E é por isso que a gente pode confiar em alguém que o poder, o amor, a sabedoria e com certeza até mesmo pelo que se vê, né? E pelo que ele fez, né? Se rendeu a si mesmo. E a gente com certeza pode confiar que, seguindo seus princípios, seus juízos, os juízos de Deus, o que ele já disse, né? Os conselhos dele. A gente consegue viver uma experiência nova, uma experiência melhor, que traz felicidade plena, certo? Essa é a mensagem. Paz.